Muitas vezes, na sala de aula e dentro das unidades escolares, não há um profissional de saúde. O profissional de saúde não pode entrar, a gente tem o grande problema das ATs. E aí a gente chega no privado, que também tem essa mesma questão, porque daí no privado não é um secretário só, né? É um dono de cada unidade de ensino. E se aquele dono da unidade de ensino não compreender que a equipe não está indo ali para vigiar a escola ou para cercear, né, o professor como sendo a grande referência, o professor regente, ele é referência, sim, mas essa criança ela tem demandas múltiplas. Aliás, todas as crianças têm demandas múltiplas, né? Então essa dificuldade de unir saúde e educação é muito grande. Três coisas que eu acho bem importante, assim, eu assisti uma palestra, uma live sobre vulnerabilidade parental. E foi incrível. Uma mãe que hoje também está à frente, né? E ajudando outras mães. A psicóloga que acompanhou ela no começo e um casal que eu não me lembro agora. Acho que psicólogos, mas não me lembro os nomes. E aí, a mãe disse que ela aprendeu muito uma frase. E desde que eu ouvi, eu venho dizendo muito essa frase. A quem beneficia? Então, meu filho estar neste lugar, nessa escola, com esse profissional, a quem beneficia? Dormir no meu quarto, na minha cama, entre eu e meu esposo, a quem beneficia? Então, essa é uma frase que essa pergunta, sabe? Eu me coloco em todos os momentos que eu estou falando com alguém da equipe, com pais, mães, com todas as pessoas. Outro ponto, essa mesma mãe disse, eu chegava em casa, eu só sabia ser mãe de alguém que era dependente. Então, ele ia para terapia, ele melhorava. Mas eu olhava para ele, eu não reconhecia, porque ele já estava vestindo roupa e era eu quem vestia. Ele já está escolhendo a roupa. Então, assim, como é que eu olho para o meu filho e não vejo ele? Não, eu vou vestir a sua roupa. Então, todo o trabalho que a gente constrói, se não está com uma base muito, muito difundida, todo mundo entendendo o seu papel na construção de melhoras para essa criança, a gente acaba perdendo. E sem saber. E às vezes, assim, com uma dorzinha no coração, né? Porque, por exemplo, eu fui essa mãe. O João tinha muita dificuldade, ele ainda tem, mas hoje desenvolveu mais, de cortar carne, de comer, né? Movimentos finos. Eu via, assim, eu já tinha comido, meu marido já tinha comido, minha filha, que come devagar, já tinha comido, e ele tava cortando a carne ainda. A carne já tava gelada. Eu ia lá e pegava, deixa eu cortar essa carne e tirar esse sofrimento. Mas aí... Você pega uma criança de 10 anos que não corta carne, ela só vai poder almoçar se a mãe estiver perto, se tiver alguém perto. Então, assim, o dia que eu compreendi, né, que não era... tô com dó dele tá sofrendo, comendo a carne fria. Na verdade, assim, é estimular. Sim. Vai comer algumas carnes frias até chegar o dia que hoje ele consegue cortar e gosta. Porque ele até falava assim, eu não como carne, eu não gosto. E não era seletividade alimentar. Era, na verdade, ele não aguentava aquele sofrimento de tentar cortar, motora, de tentar mastigar, porque ele tinha essa dificuldade da mastigação. Hoje ele consegue mastigar, hoje ele consegue cortar, porque eu tive coragem. Mas precisa também, né, de terapeutas que falem com essas mães com afeto, porque a gente não faz por mal também, né? Com certeza. Você dá para ele a condição de caminhar sozinho. E eu falo sempre, tudo que você fizer para facilitar a vida deles, você não está ajudando. Você está dificultando mais. Então, não facilite a vida. Se coloque disponível. Diga, você precisa de ajuda? Fala, ajuda a mamãe. Então, tá aqui, tá difícil? Ajuda a mamãe. Você cria algumas palavras ali que facilitam ele se sentir seguro naquilo, mas ele tentar também. Eu tô tentando, eu sei que se eu não conseguir, eu falo, ajuda a mamãe. É aquele exemplo, né? Nossa, eu tô sofrendo porque é o primeiro dia na escola. A criança olhou um monte de criança, tchau, mamãe. E a mãe, não, vem aqui, vem me procurar. A Duda foi assim, ó. A parte que ele chora e volta pra mim. Aí foi muito engraçado. Eu passei por isso, tá? A minha falou, vai, mãe, vai embora. Não, e a mãe fica lá no carro, eles vão me ligar, ele vai chorar, eles vão me ligar. Eu passei isso com os filhos e agora tô achando graça de ver a Amélia indo pra escola e a Júlia filmando elas. Olha só. Onde você viu? Ela não dá nem tchau pra mim. Tá, minha filha, deixa ela ir. Ela precisa caminhar, deixa ela ir. É muito importante esse ensinar para eles. Tempo de espera, pedir ajuda. A gente vai precisar disso para a vida inteira. Autonomia, né? Isso, autonomia. E isso autonomia é a palavra, né? Eu gosto de duas, autonomia e dignidade. Assim. Ai, que Toda lindo. Intervenção tem que ter o propósito de autonomia. Autonomia e dignidade. Já coloquei a dignidade aqui dentro. Esse caminho, ele é necessário.
Ah, mas ele tem que catar os brinquedos? Tem, ele tem que pegar os brinquedos, ele tem que guardar. Mas por que ele tem que fazer isso? Porque você já imaginou um adulto que não consegue organizar seu ambiente de trabalho? Como é que vai ser? Ou se responsabilizar por aquilo que é seu, né? Exatamente. Porque a gente vê muitas pessoas que a gente, no nosso ambiente típico, adultos, a gente fala, nossa, mas fulano ele não tem senso de coletividade, ele não tem senso de responsabilidade, é essa Sempre autonomia e teve dignidade. Sempre teve alguém que Pra cerceou fazer. ele da autonomia e da dignidade. Exatamente. E aí eu quero só voltar ao gancho das questões da escola. Até hoje cedo A eu estava polêmica da assistindo. escola. Ainda bem que a gente tem uma pedagoga aqui, pedagoga Né? nós salva. Hoje Desde que a cedo gente eu não fale indo- da questão política da escola, Né? porque, né? Né? Eu tava indo pro trabalho assistindo o Luciano Lacerda falando sobre o filho dele, né? Que tá no 9º ano e sobre as questões que o Conselho Nacional de Educação está propondo agora, né? Para as questões de adaptação, do PEI e tudo mais. Então, vamos pensar que uma criança que não tenha adquirido a habilidade para aquele ano, para aquela série, qual é o benefício dele estar lá sem uma assistência? É isso que a gente precisa entender. Então, O benefício é assim, a gente colocou ele lá, né? Pra tirar a responsabilidade, porque é obrigado no Brasil, né? Então tá todo mundo cumprindo. Mas eu vejo, assim, eu acho que é a maior violência. Você deixar uma criança perdida numa sala de aula, não aprendendo, não se desenvolvendo e supondo que ela não tá percebendo ali, que ela tá ficando para trás e que isso não vai minar Não, e o a que autoestima gera de dessa sofrimento. criança. Exatamente. e para ela, para os colegas, porque os colegas que também não gosto dessa palavra atípico, mas são palavras que a gente usa, né, para determinadas Mas é melhor que situações. normal, tá? Porque quando É, fala assim, eu- o seu filho não é né? normal, eu falo, normal, ele é Especial, super então, normal. Também Duas pernas. eu tenho... Até demais. Normal até demais. Mas assim, até para as crianças que não estão nesse nível de desenvolvimento, elas são sociais, elas também querem brincar com o Sim. outro. Mas não, porque ele não consegue. Não, mas deixa eu tentar então. Tem muitas crianças que olham para a criança que precisa da necessidade e falam, não, eu ajudo ele. E a professora, não pode. Então, assim, todo mundo todo mundo entra, não é que acaba, todo mundo é um fato, entra em sofrimento. E aí eu acho que vem as desigualdades até por uma questão emocional. Eu não dou conta de lidar com aquilo, vou para casa e falo, pai, tem um menino que é assim na minha sala. Não, filho, nem fica com ele, porque ele não dá conta. Klaus, eu E ia falar vira. isso. É uma coisa super Olha. importante a gente falar. Eu já ouvi, assim, de pessoas que são próximas a mim, como um elogio, mas pra mim não é um elogio, assim. Ah, mas o João, ele não atrapalha, né? O João, ele é assim, ele é quase igual. Sabe? E o que atrapalha, gente? O que atrapalha é a falta de dignidade, a Exatamente. falta de afeto, a falta de Isso não compaixão. parte das crianças, isso Parte dos dos adultos. pais. Meu filho, você não precisa se esforçar para incluir seu coleguinha. Você tá ali para aprender a viver a sua vida. Então, você tá ensinando o quê para essa criança? Quando ela se tornar adulto, que tipo de adulto ela vai ser? Então, em vez, né, de todo mundo estar sofrendo num ambiente onde ninguém se encaixa, que maravilhoso seria se todo mundo participasse do incluir. Sim. Eles criam um ambiente colaborativo. As crianças criam esse ambiente. E aí nós temos duas situações, que eu acho. A criança sem um suporte na sala de aula. E a gente fala, mas não entra AT. AT é fantástico. Quem pode, gente, devia ter essa. A minha filha tem, eu vou falar pra vocês. É incrível. Mas nem todo mundo pode. 80% da população brasileira não tem acesso nem a um plano de saúde. Tá. Mas as cuidadoras podiam ser capacitadas para isso. Pronto, elas não são cuidadoras de autista. A maioria das nossas crianças não precisa de alguém para ajudar na higiene. Precisa ajudá-los a Criar habilidades para aquele fazer ambiente. sozinho. Pronto. Mas aí a gente entra naquela questão. Cadê a aceitação da questão da educação, entrando nas questões políticas, de aceitar treinamento para essas pessoas, porque eles não A aceitam. gente não consegue nem entrar na escola para saber se meu filho tomou água, sabe? Exatamente. Porque a gente não consegue falar com o professor. Aqui, tá, gente? Cuiabá. Atravessando sim. a ponte, Falar, outra situação. falar da realidade de Sim, Cuiabá. Hoje os exato. pais são proibidos nas escolas públicas, municipais de Cuiabá de entrar na escola. E aí até uma professora falou assim pra mim, olha, mas imagina se o pai ficasse entrando toda hora pra interromper a aula. Nenhum pai vai entrar pra interromper a aula. Né? A gente tá falando de questões da escola, Sem como a escola deveria ser vista como uma extensão da comunidade.
de uma mãe que vai entrar para falar com a secretaria, que vai entrar para falar com a assistência social, que vai falar com outros entes da escola que não estarão dentro da sala de aula naquele momento, e para falar com a professora após a aula, num intervalo, num momento adequado, mas assim, estar ali. Que prejuízo traz da família estar na escola, da família ser um braço da escola, né? Mesmo que a gente tire a questão do autismo que a gente está discutindo, e se acontecer alguma coisa na sua particularidade da sua casa, que você tem que comunicar à escola do que aconteceu. Pode ser que ele não esteja bem essa semana, porque a gente passou por uma situação assim, 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 e eu preciso de ajuda da escola. Então, não é só por uma questão do autismo ou não é querer coisas a mais para o autismo, não. A entrada na escola, é o que você colocou, tem que ser uma extensão do que acontece em casa, porque vai repercutir no rendimento do aluno. É um aluno que nunca teve um comportamento inadequado, por exemplo, começou a ter. A escola vai advertir, mas a escola não sabe o que aconteceu na casa dele para ele estar com aquele comportamento. Exatamente. Se a escola fosse receptiva para receber essa informação, o fulaninho tem esse comportamento, a mãe avisou a gente que isso poderia acontecer, vamos acolher, vamos fazer isso, chama a psicóloga da escola, você acolhe. Então, não só na questão do TEA, mas de uma forma geral. Não tem como ter família longe de escola. É impossível isso. Impossível. E não tem como ter um olhar, né, global do desenvolvimento de uma criança, separando também a saúde da escola. Eu queria contar para vocês como foi para mim descobrir que eu não poderia entrar na escola. Foi, assim, traumático, porque eu trabalhei durante 8 anos nessa escola. Eu me aposentei lá como coordenadora pedagógica. Meu Deus. Tá, gente, eu queria, assim, que a equipe gestora da escola fosse isenta desse meu comentário, porque eles estavam seguindo normas e regras que são rígidas. Ordens, né? Ordem, é uma ordem. E eu cheguei até a escola porque no dia anterior eu fui até a escola e pedi para a cuidadora avisar a professora que a minha filha não estava bem, que ela estava bastante agitada, ela estava tomando antibiótico, e quando ela está tomando antibiótico, ela fica bastante agitada. E isso, não sei se não foi passado, o que aconteceu? No dia seguinte, que baixaram essa lei, sei lá, se é uma normativa, é um normativo. Que nós não poderíamos adentrar a escola. E eu, então, cheguei lá, no portão, um dos coleguinhas falou assim, tia, a Isadora mordeu o colega. Falei, gente, eu vou lá conversar com a professora, será que ela não tá sabendo, né? Pra ficar mais atenta. Quando eu fui entrar, a funcionária que me conhecia há 8 anos, olhou pra mim e ficou totalmente constrangida. Ela disse, professora, a senhora não pode entrar. Eu falei, como que eu não posso entrar? O que aconteceu? Ela falou, não pode entrar. É uma ordem, a gente não pode deixar os pais entrarem. Aí eu fui até a direção, né, e falei com o diretor, falei, o que tá acontecendo aqui? Que bagunça que é essa aqui? Foi só eu sair que o troço bagunçou? Tá brincando. Ele falou, não pode. Eu sinto muito, Helena, sinto muito, mas é pra todos. Não pode. Eu falei, tá, mas então, se eu quiser saber se a minha filha tomou água, eu faço o quê? Agenda uma audiência. Aí ele falou pra mim assim, não, você pode perguntar pra equipe gestora. Eu falei, então eu gostaria que você me respondesse se a minha filha tomou água ontem. Aí ele falou, deve ter tomado, porque se ela não tomasse, ela estaria desidratada. Eu falei, não, minha filha tem uma dificuldade enorme em tomar água. Enorme. Então, eu fico monitorando o quanto ela toma de água. E aí, sabe que é você se sentir assim, impotente? Aí, eu tive que marcar um dia para ir conversar com a professora, para ela me chamar a atenção, porque a minha filha tinha mordido um colega como se eu fosse uma mãe relapsa. Você não consegue entender o que passa pela cabeça da secretária de educação, nem da equipe. Vamos excluir algumas pessoas que tentam fazer um bom trabalho, mas os outros seguem uma cartilha, onde o pai é um inimigo, onde o profissional que atende e pode instrumentalizar a escola no atendimento dessa criança é inimigo. Nós somos inimigos, sabe? Como se tivesse algo para esconder ali dentro. O que tem dentro de uma escola que precisa se esconder, gente? Nada. É um ambiente mais enxuto que tem. Se um professor falta, você tem que rebolar para colocar outra pessoa no lugar, porque não tem pessoas ali sobrando. Então, se tem alguma coisa para esconder, não é na escola. E tem uma coisa importante ressaltar aí, Helena. Às vezes, muitos professores ficam até reativos, como se uma mãe falando isso, ou no meu caso, como parlamentar falando isso, a gente estivesse questionando o trabalho do professor. Pelo contrário, todo o peso está em cima do professor. Porque a partir do momento que não se pode entrar uma T,
que não tem capacitação adequada para CAD, que a mãe não pode ser um braço, não pode auxiliar. O professor tem que aguentar o peso todo de uma turma inteira com condições totalmente diferentes. Ele tem que dar conta do pedagógico, ele tem que dar conta do estrutural. Quem sai perdendo é o professor, porque ele vai estar extremamente sobrecarregado e, além de sobrecarregado, tendo toda a responsabilidade sozinho. Então, essa defesa de colocar a saúde dentro da escola, de colocar os pais dentro da escola, é para aliviar a carga dos professores. E a gente sabe que são ordens, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, para quem nos assiste e está nessa fase de diagnóstico, sobre sinais. Então, assim, doutora Paola, quais são os sinais que mais chegam para você? Depois eu vou perguntar para a Clau. E a Helena, quais os sinais que ela viu nas filhas dela, para a gente ajudar quem está nessa fase? Quando eu falei que o principal sinal que chama atenção é a questão da fala, eu acho que é porque até a fala os pais acabam relevando muita coisa. Então, releva uma estereotipia ali, releva uma rodinha que ficou girando ali quando pequenininho, a questão da atenção ao chamado, aos comandos, porque ele está brincando, mas são sinais, sim, que acontecem desde antes do atraso de fala. Então, a resposta ao chamado e aos comandos, a pouca iniciativa ou pouca intenção da comunicação, a questão dos movimentos de repetição, os interesses restritos repetitivos, seja numa rodinha, num ventilador girando, o alinhar e o enfileirar, que aí todo mundo acha bonitinho. Nossa, como ele é organizado, ele organiza os carrinhos, ele organiza a despensa, e a gente sabe que não é bem assim. E aí, depois dessa questão da fala, quando a gente tem as crianças um pouquinho maior, acho que a questão do comportamento que já existia, no sentido de agitação, da irritabilidade, da frustração, também aparece mais. Essa criança começa a mostrar mais a rigidez, a inflexibilidade. Então, eu acho que é uma atenção que a gente tem que ter para tudo. Para a linguagem, para os comportamentos, para os interesses restritos e repetitivos, e para a rigidez e para a inflexibilidade. E parar com essa associação de justificar que é por conta de fulano ou de ciclano. Pode ser? Pode. Mas é o que a Helena falou. Será que esse outro adulto também não foi uma criança com as mesmas características, que desenvolveu bem, sem intervenção, mas que ainda possui as limitações e também é um diagnóstico tardio? E a atenção, assim, mas é que eu falo, na dúvida, intervenção. Você não precisa ter diagnóstico para fazer alguma coisa. E aí, para quem nos assiste, assim, esse na dúvida tem prejuízo, tem que ter intervenção, né? Independente então, do porquê. O meu filho tá passando por um prejuízo, ele desce no parquinho e ele nunca consegue brincar, sempre tem uma briga, no final a gente volta para casa com ele chorando, isso é um prejuízo. Ele não tá conseguindo interagir com crianças num ambiente que é natural crianças interagirem. Ele não está conseguindo ficar sentado em sala de aula, ele não está conseguindo expressar o que ele quer. As questões sensoriais também é uma coisa que a gente tem que, às vezes, passa batido, mas incômodo com barulho, os lugares movimentados, chega pessoas estranhas na rotina de casa, aquela criança que se esconde, vai pro quarto, não quer brincar, que não divide um brinquedo. Tem criança no parquinho, ela não vai na brinquedoteca daquela lanchonete porque tem criança, ela espera a criança sair para ela ir. Ou ela usa o adulto como uma companhia para ir com ela. As texturas. Criança brinca com terra, criança brinca com areia, criança vai para grama, criança brinca de slime, coloca a massinha na boca. Isso tudo faz parte do desenvolvimento da criança. Quando você vê que a criança tem um incômodo com um tipo de roupa, com uma etiqueta, não gosta de short, você vai falando, o João, ele falava, tira a etiqueta. Roupa de frio, ele brincava com ventilador. Um mas assim, naquela época, né, eu não sabia que isso eram sinais. A gente tem até uma brincadeira que ele falava, ele tem o priminho Augusto, ele falava, o Augusto destragou o tilador. Ele falava essa frase, só que não era assim, ele falou essa frase uma vez, que engraçado. Ele falou 2 horas, o Augusto destragou o tilador. E hoje eu entendo que era ver o ventilador em movimento, repetitivo, girando, esse interesse por aquele objeto, assim, de ficar 2 horas ali,
a ecolalia, né? Ele falou a frase, a gente riu, ele viu que foi engraçado. E às vezes até os pais perceberem o atraso de fala porque a criança tem ecolalia. Exatamente. Ah, mas ele fala. Não, mas ele não fala, mas ele repete o que você falou sem ser uma coisa funcional. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que chamar atenção também é que nem sempre a gente tem que pensar nos atrasos, porque a gente tem crianças que também têm um desenvolvimento acima do esperado. Sim. Então, às vezes a criança falou antes do tempo, tem um vocabulário rebuscado, aprende uma língua estrangeira que todo mundo acha bonitinho. João fala inglês fluentemente e aprendeu escrevendo primeiro, falando depois. Ah, que lindo, maravilhoso. Sim. Mas não conseguia cortar E a às vezes carne, na questão da amarrar o hiperlexia, sapato, vestir a roupa. Como que ele é autista, ele sabe ler e escrever com 3 anos. Aham. Né? A gente escuta muito isso. Então, tudo que foge de um padrão, não é nem padrão, vamos colocar das lacunas do desenvolvimento, tanto para cima como Quanto para pra baixo, baixo. é sinal de alarme. E pra entender gente que nem pensar. todo autista é pequeno gênio e que nem todo autista tem deficiência intelectual também, né? Cláudia, e pra você, o que chega muito lá de sinais? Até acho que uns 6 anos atrás, as crianças chegavam entre torno de 3, 4 anos. Porque a entrada na escola, e aí falavam um pouco, tinha dificuldade de socialização com os colegas, não pediam para brincar, não pediam um alimento. Então, esse era um perfil de crianças que iam para a escola, mas com baixo componente de vocabulário e de repertório funcional, das palavras que ele tinha usar. Hoje não, hoje a gente recebe crianças com 9 meses. Porque o que a gente entende? Que linguagem e comunicação estão muito antes da exposição da fala, da produção da fala. Explica um pouquinho Então, qual a diferença da fala Qual que é a e pra diferença da fala para a linguagem. linguagem? É importante. Ótimo. Então, assim, a linguagem é como o meu cérebro capta tudo que vem do mundo para eu aprender a como me comportar na expressão. Então, a gente tem a entrada e tem a saída, a linguagem de recepção e a linguagem de expressão. Então, por que a gente ensina para as crianças, né, a apontar coisas? Porque ele não entende olhar aquele objeto que ele deseja, ele tem que ter um modelo para que ele possa responder sobre aquilo, que é o modelo funcional, que é a mão, olhar para a pessoa, né, e mostrar a intenção de comunicação. Então, de uma forma mais geral, então, linguagem é a capacidade que eu tenho, que o meu cérebro faz conexões para aprender coisas. E aí eu chamo a atenção. Aquela brincadeirinha de esconder, que a criança ri. Ele não sabe ainda, né? Ali é uma linguagem. Isso. Mas ali a gente considera depois que ele está com linguagem quando ele faz... Junto com você, isso, né? Quando né? ele interage. Eu escondi porque eu entendo o ambiente, né? Eu me coloco no seu lugar, você está tentando fazer algo para me chamar a atenção, algo que seja prazeroso, e você faz tanta teatralidade que aquilo me provoca. Então, vai lá no meu sistema límbico, vai lá, faz eu rir, e é engraçado. Então, faço de novo, agora você me toca, agora você me levanta para cima. Opa, tá ficando legal isso. Então, aí a gente vai construindo mais habilidades de linguagem. Mas não existe comunicação sem habilidade de linguagem. A linguagem, ela é soberana. Essa frase tem que ficar muito clara para todo mundo. Uhum. Então, pasmem, que uma vez eu recebi de uma equipe de psicólogos que a criança não tinha habilidades para ir para fono ainda, porque ele tinha que fazer uma intervenção de 15 horas semanais, porque ele não tinha habilidades para ir para fono. Habilidade para ir para fono. E eu falei, olha, meu amor, então só vou te falar que a gente entra com prematuro, a gente entra extremo, né? Então, preciso estudar um pouquinho mais o que é a parte que não me cabe, porque eu sou de outra área, mas que eu posso encaminhar para fazer um trabalho em conjunto. Então, e eu gosto de mostrar para os pais a situação de aprender. Então, na primeira infância, que a gente considera aí de 0 a 5, 6 anos, eu apreendo as coisas do mundo. Para, de 6, eu usar o que eu aprendi com 2 vezes. Eu vou aproveitar para fazer todas as habilidades que eu tenho. Por isso a gente precisa pensar em intervenção precoce. Então não existe, só vai pra fono depois que fala. Imagina! Até Perfeito. Ai, Deus. Perfeito. Porque é muito importante deixar isso muito claro, né? Muito eu não levei pra claro. fono porque ele não fala. Até porque, não. E pior, não foi pra psicóloga porque também não fala e vai fazer o quê? Não na psicóloga compreende. se ele não fala. Não compreende, E a né? gente tem que pensar que pra tudo isso acontecer, a gente tem que ter repertório do quê? De imitação. Sim, sim. E Então a imitação, o quê? linguagem é desde quando a gente nasceu. Exatamente. E aí tem teóricos que pontuam que a imitação... Tem 2 teóricos que eu gosto bastante. Ele pontua que a imitação, a criança com 4 horas de nascido, ele nem tá limpo ainda, tá lá pesando, o bichinho tá chorando ainda. Já tem células
esperando algo para ela começar a fazer o processo de imitação. É elaborado? Não, mas é uma expressão, é alguma coisa que modifica o ambiente. Outros colocam 6 horas de nascimento, né? Mas entende que é ali muito próximo, 6 semanas, um mês, né? Então tem essas duas teorias. E a gente olhar, né, quando o bebê nasce, se tiver um lugar barulhento, ele vai chorar. Se tiver um lugar mais tranquilo, ele vai ficar mais tranquilo. Se a luz estiver batendo no olhinho dele, ele vai reagir. Ele tem uma defesa. Ele tem um modelo de comportamento. De bebê que eu acho muito bom. Qual é a primeira expressão que a gente tem que o bebê faz? Quando você vê um bebê, você faz o quê? Sorri. Sorri. A primeira coisa que o bebê aprende. Sorri. É sorrir por quê? Porque ele tá imitando. Todo mundo vai lá e sorri. Oi, coisa linda. Depois de uma certa idade, o bebê começa a fazer aquela carinha de bravo. Por quê? Porque a gente começa a fazer cara de bravo pra ele. Tira a mão da boca, não pode fazer isso. Vou ficar brava. A gente faz a expressão de bravo. E ele começa a imitar essa expressão. Sim. Quando você vai tomar ele faz exatamente, a gente já tá lá com carinha de bravo pra ele. Exatamente. Então, a imitação começa assim, fundamental. desde o começo. Perfeito. E aí, junto com a linguagem, que é o que a Cláudia falou, pra quê? Pra gente ter todo o outro repertório que vem em seguida. E aí, pensando na linguagem, depois entrando na questão da comunicação, a gente precisa entender que a comunicação, a gente não usa mais a questão não verbal. Né? Então, assim, ou é oralizado... Como que fala? Não oralizado. Não oralizado. Aí eu adoro aprender verbal, coisa nova, o não gente. verbal era muito utilizado para as crianças que não falavam. Tá. Só que ela se comunica de outra forma. Então, ele é verbal. Então, ele é verbal, mas ele não compreende. emite Mas som. Isso, ele usa Libras, ele usa o comunicador. Eu achava de que a alta oralização tecnologia. era só para quem era surdo e aprendia a oralizar. Então, na verdade, eu oralizo. Todos nós- oralizamos. Isso. É como vidente Adorei. cego. Adorei. Né? Então, assim, isso é recente. A gente Mas eu lê adoro coisa muito nova. ainda. Vou falar sempre não oralizado. isso. Vamos Então, aprender o correto. As crianças são verbais, né? Porque elas aprendem a lidar com as situações do dia a dia, mas são de formas específicas. Então, um aponta com a mão, que ainda faz, né, esse tipo de movimento. Outro aponta já com o dedo. Então, quando a gente fala de comunicação, são as coisas que eu tenho de interesse e como eu manifesto para ter essas coisas. E aí, uma coisa muito importante, quando eu faço a negação, eu também estou me comunicando. Sim. Então, ensinar também que a criança olha e empurra, com 15 anos ela vai estar empurrando? Não, amor, é ali que você tem que dizer não quero. E respeitar que não quer. Então, a gente está tendo muita entrada de crianças, né? Muito novinhas ainda agora, antes de 1 ano. E assim, como a gente tem a formação do Bobat, que é uma formação de é um conceito neuroevolutivo de marcos, a gente não usa marcos, né? Mas do conceito de transições de planos motores para o desenvolvimento, isso ficou mais evidente ainda. O quanto a gente tem que pegar esses bebês e fazer os planos de corpo para ela poder organizar a respiração. Perfeito. Então não adianta vir para trabalhar não fala é se só você não alinhar o né? corpo. Assim como o João teve que fazer o tratamento ortodôntico para poder fazer a fono. Porque ele tinha, né, uma configuração da boca dele que todo o trabalho da fono seria perdido pelos dentinhos dele. Hoje ele fez o tratamento ortodôntico, aí ele pode evoluir. Então, assim, tudo faz parte, né? Não é uma coisa desconexa. A gente precisa entender que o ser humano, ele é um quebra-cabeça. E a gente não monta em mesas separadas. Todas as peças têm que estar na mesma mesa. Então, todo mundo tem que estar junto para fazer esse perfil desse paciente. Perfeito. E aí, eu chamo a atenção no sentido assim, muitos fonoaudiólogos, muitas mães, principalmente do interior, quando me procura, falam, mas ele falou que só fono resolve. Gente, isso é tão em verdade, sabe? Isso me dói, porque assim, a fono é importante. Eu brinco, todo mundo vai passar por um momento na sua vida ter um fonoaudiólogo, ou seja, pela audição, por alguma mobilidade, leitura, enfim, voz, né? Mas entender que mesmo que eu seja a única pessoa daquele município, eu não vou dar conta. Eu posso ser a melhor do planeta. Sim. Ninguém faz nada sozinho. É multifatorial, né? É multifatorial. Mesmo que for uma questão auditiva, uma questão de leitura escrita, a fonoaudiologia não faz nada sozinho. E eu acho que isso é a parte mais linda da nossa ciência. Sim. Saber que eu enxergo no outro algo que ele precisa de você, precisa de você, precisa de você. E todo mundo pensar no que é o valor desse indivíduo para todas essas habilidades que ele precisa. Perfeito. Né? Então, voltando para os sinais aí, eu acho que é um pouco disso, né? De pensar Maravilhoso. nos modelos de compreensão que a criança tem, nas formas que ele representa. E vou finalizar, mas chamando a atenção para uma coisa. Mas meu filho não responde dessa forma. Mas ele responde. De alguma forma. De alguma forma, ele responde. Não é a Sim. que você conhece, a que você gostaria, a que o irmão faz, mas é a forma dele responder. Uma coisa que me chamava atenção no João é isso, assim, não responde. Por exemplo, o João, ele passou, né, porque como ele regrediu, ele passou a esquecer o nome das pessoas da família, mas ele não esqueceu de todas.
Então, isso é um ponto de atenção, porque se ele não tivesse a capacidade de aprender nomes e guardar na memória, era uma coisa. Mas se ele guardava de 7, 8 pessoas, ele tinha a capacidade. Havia uma falta de interesse em guardar outros nomes, né? Então, hoje eu vejo que é um sinal, né, muito comum do autismo. Eles aprendem muito aquilo que é hiperfoco, eles aprendem muito aquilo que capta a atenção deles, os que têm, né, o cognitivo preservado. E aí, ele, quando não tem interesse, ele não aprende. Simples assim. Mas não é porque ele não tem a capacidade de aprender. Ele tem a capacidade de aprender, ele faz a escolha. Então, era uma comunicação que ele fazia. E, às vezes, a gente tá tão louco ali, né, em buscar estereótipos, que a gente não olha o nosso filho no detalhe, né? A gente fala, mas o filho da fulana, ele era autista porque ele fazia isso, isso e isso. Na verdade, assim, ao invés de você tentar encaixar o diagnóstico, observe o que ele faz e o que ele não faz, né? O que ele se recusa e o que ele contribui. Quando ele é mais colaborativo, quando ele é menos. Porque é isso que vai ajudar a montar esse mapazinho aí, né? E tem uma coisa que a Paula falou que eu acho que é muito bacana, assim, eu sempre falo pros pais, que eu começo, tá, mas ele fez isso por quê? Não, mas é porque eu fiz. Mas isso, não, mas é porque o pai é assim. Não, mas é porque a avó. Aí eu brinco que, assim, as pessoas expertise e justificativa é pai e mãe, pra qualquer colocação. Tem um primo, tem um... Olha, o fulano era assim, ele se escondia embaixo da mesa toda vez que chegava uma visita. Helena, conta pra gente a diferença entre os dois momentos que você teve diagnóstico, porque um foi lá atrás e o outro aqui, né? Então, que eram os sinais de uma e de outra. São bem diferentes. Então, quando eu falo, eu tenho que falar de 2 exemplos. Ana Luísa hoje vai fazer 23 anos, daqui a alguns dias, e a gente só conseguiu fechar o diagnóstico dela com 18. Mas ela era o típico bebê autista. Ela nasceu chorando. E aí depois, estudando, eu fui entender. Ela nasceu prematura, ela teve incompatibilidade ABO, ela foi pra UTI. O que é ABO? Traduz aí pra o sangue do pai dela A, o meu O. Na hora que ela nasceu, sobrou um sanguinho ali naquele cordão umbilical. E aí ela teve uma icterícia gravíssima, foi pra fototerapia intensiva, foi pra UTI. Precisou fazer eco sanguíneo, fazer toda a troca do sangue dela. Então ficou ali naquela máquina ali, filtrando aquele sangue. E isso fez com que o cérebro dela funcionasse de uma forma inadequada. Pronto. Ana Luísa era aquele bebê que não suportava colo, não podia pegar. Ela ficava feliz se ela estivesse no berço, no carrinho ou num colchãozinho. Sozinha. Sozinha, não encosta nela. Roupas, era muito difícil você vestir, texturas, era um desespero. Lembro bem de a gente indo para a escola, era pertinho de casa, e a gente caminhando, eu tinha que parar porque ela começava a gritar, que estava incomodando, e eu tinha que tirar o tênis dela, a meia. E não tem aqueles fiapinhos que fica na ponta, assim, na ponteira? Eu tinha que cortar aquilo no tinte e enfiar a meia nela, porque era um desespero para ela, aquele fiozinho encostando no pé dela. Com 5 anos, ela falava uma dislalia absurda, ela fala, só eu entendi o que ela falava, e eu comecei então a procurar diagnóstico, não conseguia, me chamavam de louca, embora eu trabalhasse numa escola de educação especial, no CHP, as pessoas diziam pra mim, não, você tá doida, você tá procurando coisa onde não tem, uma pelo menina, novo. Mas se você for olhar as fotos que a gente tirava de família, Ana Luísa tava sempre chorando, sempre escondida atrás de mim, porque ela tinha pavor das outras pessoas. Se tinha uma pessoa estranha, ela se escondia atrás das minhas pernas. E então, com essa dislalia, ela começou a apresentar uma dislexia severíssima. Ela não aprendia a ler. E aí vem aquela questão da escola, que quando você é bem instrumentalizado na escola, vale a pena você caminhar todas as turmas. Porque ela nunca foi retida, mesmo com a dificuldade dela de leitura. Com 12 anos, depois da mãe ter estudado muito, a gente conseguiu fazer com que ela lesse. Com 15, ela passou na concorrência para o IFMT e foi fazer desenho de construção civil, ensino médio. Então, valeu a pena ela não ficar parada lá atrás. Com 18, ela entrou na UFMT, passou em primeiro lugar para engenharia civil e arquitetura. Escolheu. Não foi adiante por N motivos, porque ela não quis e porque a UFMT, infelizmente, não é inclusiva. Não entendeu que ela precisava de ajuda. Então, é bem diferente. Ela nasceu e apresentou sempre aqueles sinais. Com 18 anos, ela naquela transição do ensino médio para o Enem e tudo, ela começou a ter crises
que a gente não conseguia entender. Ela já vinha sendo acompanhada pela doutora Luciana Stout, que é psiquiatra, por conta de alguns comportamentos que, na vida adulta, estava causando prejuízo. Imagina você estudar 3 anos numa escola que tem 2.000 alunos e você ter um amigo. Era muito sofrido aquilo. Então, esse comportamento que apresentou desde a infância, desde bebê. Poucos dias, essa menina gritava sem parar. Dos vizinhos correrem para me ajudar, porque ninguém sabia o que fazer. Agora, Isadora, ao contrário. Uma criança que nasceu e foi dentro de todos os, vamos falar, padrões de normalidade para uma criança. Caminhou. A única coisa que chamou a atenção é que, em relação aos irmãos, eles andaram com... Ana andou com 10 meses, o outro com 11. Ela andou com 1 ano e 4 meses. Fora isso, nada. Ela falava até demais para uma criança com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses. Só que o que a gente observava nela é uma inteligência muito, muito acima da média em relação a outras crianças. Ela tem altas habilidades também, né? Quando ela estava com 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, ela simplesmente dormiu de um jeito e acordou de outro. Ela dormiu, a criança que falava, que interagia, que brincava, que chamava atenção para as coisas, e acordou uma boneca de pano. Assim, você pegava ela e colocava aqui ela ficava. Você punha ela no carrinho de compra, toda criança você vai colocando a compra, ela vai rasgando, nada. Você podia colocar o que você quisesse em cima dela. Não tinha o que chamava atenção. E os sinais pioraram no aniversário dela de 2 anos. No dia do aniversário de 2 anos, a gente olhava para ela estava o tempo inteiro com os dedos no ouvido. De frente com uma caixa de som, ela ama música. Então, ali era um lugar confortável para ela, aquele barulho da música e ela ali. Olha que engraçado, como é importante esse ponto, né? Porque tem gente que fala assim, não, meu filho não é autista porque ele adora som alto. Né? E a gente sempre ressaltar que um autista não é igual ao outro, né? Depende de como que é esse som alto, é uma música, é um sino. Se eu colocar um vídeo da Isadora tocando bateria, vocês não acreditam, Isadora tocando bateria, acompanhando uma música, um rock pesado e tocando bateria. Agora, se eu chamar a atenção dela e eu levantar a voz, ela já fala, não grita, mamãe, não preciso gritar não, gente, só levantar a voz. Ela já fala, não grita, mamãe, dói meu ouvido. Ela não suporta voz. Mas música, pode ser o que for. Então, com 3 anos, essa menina lia tudo na creche. Tudo. As pessoas achavam que ela tinha decorado. Não, ela lia. Você podia apresentar o que fosse, ela estava lendo. Mas no aniversário dela de 2 anos, isso ficou muito evidente. Que ela não interagia. Ela não queria ir no colo de ninguém. Ela só queria ficar no meu colo. Ela só chorava. Foi um caos. O aniversário dela foi um caos. Teve um momento na creche, que ela estava indo para a escolinha, que eu tirei ela da escola, porque era muito mais vantagem ela fazer terapia do que ela passar 4 horas lá na escolinha. Em sofrimento, né? Em sofrimento e desaprender o que ela tinha aprendido durante as terapias. Então, é bem diferente a situação de uma e da outra. Isadora lendo bebê e a Ana lendo aos 12 anos. Então, você tem que analisar cada criança de uma maneira. E os prejuízos são muito importantes a gente observar. Porque os prejuízos da Ana Luísa, eles eram relacionados todos à leitura escrita. Era a escola. Mas porque sobressaía sobre os outros. Não que ela não tivesse outros, mas os outros não eram tão gritantes e comprometedores, né? Como era a escola. Então, a gente focou na questão da dislexia e fomos caminhando. Já a Isadora, a questão dela não é escola. É porque a escola não está preparada nem para o mais e nem para o menos. Sim, isso é uma questão, porque o João, ele fala assim, não faz sentido. A escola não faz sentido para ele. E aí ele chega em casa, eu falo, e aí, como foi hoje? Ele fala, mais um dia inútil, né? Porque eu aprendi sobre a bacia amazônica, eu não pretendo trabalhar lá. Eu aprendi logaritmos e você já me falou que você não usou logaritmos até hoje. Eu quero saber quando que eu vou usar. Eu falo, meu filho, você fala que você vai ser programador. Logaritmo precisa. Aí ele fala assim, eu quero ver. Porque nos códigos que eu vi até hoje não tinha logaritmos. Então, assim, ele chega da escola com essa praticidade que muitos autistas têm de dizer, eu perdi meu tempo lá.
E, de certa forma, errado ele não está, porque a gente sabe que o nosso modo, né, de existir como escola no Brasil ainda é um modo muito atrasado, né, independente da linha. A gente tem Waldorf, a gente tem aí Montessori, a gente tem construtivismo, mas a gente sabe que esse formato de escola, até tem o novo ensino médio vindo aí, ele está com a maior esperança no novo ensino médio. Eu falei, calma, meu filho, que eu não sei como que vai estar até lá, porque ele já está, eu vou escolher, eu não vou precisar mais das inutilidades. Então, a escola para ele é um terror pelo mais que ele tem, né? Porque ele olha aquilo e fala, isso aqui eu tô aprendendo, eu não vou usar. Ele falou, mãe, a gente está estudando a Primeira Guerra de novo. A gente estudou a Primeira Guerra no ano passado e no retrasado, e ela é igual. Então, até hoje eu não sei para que serve Bhaskara, mas tudo bem. Exatamente. Quando eu tirei Isadora ano passado da escola pública, porque eu acredito na escola pública, sempre acreditei, lutei por ela, tirei por conta de ter sido barrada na escola e as pessoas não entenderem que minha filha precisava, não de privilégio, ela precisava só de um olhar diferente. Levei ela porque ela acordava 8 horas, gente, ela estuda tarde. Ela acordava 8 horas da manhã, essa menina estava berrando no meio da sala, ela dizia, eu não quero ir para a escola é fraca. A escola é fraca. 7 anos. A escola é fraca, porque a professora dava uma menina que os alunos demoram 1 hora para fazer uma atividade, a gente faz a cronometra, ela gasta 50 segundos, 2 minutos. Você tá entendendo a dificuldade? E aí ela fica os 48 lá sem ter nada para fazer. E aí a escola quer que ela fique parada. E aí a professora dava folha E para ela ela não pode ajudar o colega porque ela não ela pode tem sair problema do de lugar concentração. dela. Não é bem isso, né? Eles davam folha para ela pintar o tempo inteiro. E ela dizia, eu não quero pintar, eu quero ler. E a professora não entendia que ela estava ingressando no primeiro ano, mas ela lia desde os 3 anos. Então, a escola é fraca. E você fala, gente, como que eu vou lidar com essas dificuldades da criança? Porque o meu filho, eu tenho 3 filhos autistas, como eu já escutei mães falando, nenhum é igual ao outro. Sim. Eu acho assim que é muito complicado e eu tiro o chapéu para quem faz essas avaliações, doutora Flaviane, porque, gente, você tem que olhar um universo vastíssimo. Sim. Não é, não tem uma receita do bolo, não tem assim, olha, Como que tá se o nosso fulano tempo? fizer. São 5h30. Se o fulano fizer isso, temos... isso e isso, ele é autista. Mas o fulano não faz isso e isso, mas ele não faz aquilo. Que hora começou? Já deu 1 hora? Já deu 1 hora, gente. Meu Deus. Aí eu tô rápido, falando, não é? Vocês aí estão felizes? Vocês estão com a gente? Olha, então, eu tava preocupada de já ter dado o tempo. Nós vamos ter que fazer a versão 2. Mas eu quero aqui passar uns minutinhos para vocês se despedirem com uma mensagem. E pelo que todo mundo viu, eu acredito que vão surgir muitas perguntas desse podcast. E a ideia realmente é essa. A conexão do conhecimento, empoderar realmente as pessoas através do conhecimento e a gente entender principal mensagem, né? Um filho não é igual ao outro, um indivíduo não é igual ao outro, um autista não é igual ao outro, mas eu vou dar a palavra para cada uma de vocês deixarem um recadinho, fala das redes sociais, para as pessoas seguirem vocês e tudo mais. Então, Helena. É isso, nenhum autista é igual ao outro, nenhuma mãe é igual a outra. Não vamos colocar todas no mesmo saco. A gente, umas estão bem adoentadas, precisando de ajuda, precisando de acolhimento. Então, deixo aqui essa mensagem para que vamos olhar quem cuida com um olhar diferente. Vamos olhar essas crianças com a potencialidade que eles têm, nem mais e nem menos. E vamos olhar pelas associações que estão tentando socorrer esses 2 lados. Quem puder seguir, nós temos nosso Instagram, Amande_MT. Estamos sempre buscando pessoas que queiram ajudar os outros, não a associação. A associação não precisa de ajuda, não. Quem precisa de ajuda são as famílias que ali buscam socorro. E agradecer, Maísa. Sem informação, a gente não vai conseguir nunca. Não adianta eu gritar, não adianta eu esbravejar, não adianta eu fazer barraco, como algumas mães fazem nos seus desesperos. Porque quando chega nesse nível é porque o desespero já bateu na porta. Então não adianta eu fazer nada disso se as pessoas não tiverem informação. E esse é o caminho. É levar informação ao maior número de pessoas. Obrigada a vocês pelo carinho, pelo cuidado com essas mães e com essas crianças que a gente está tentando ver um futuro melhor.
Que linda. Muito lindo. Doutora Paola. Mas acho que o meu recado vai, de novo, na tecla da intervenção precoce, do diagnóstico o mais cedo possível e a capacitação de profissionais. Eu acho que o que a gente tem que ter é, sim, profissionais capacitados em rede pública, em rede privada. As mães precisam de informação, eu acho que sim, elas estão atrás de informação. E o acolhimento. Essas famílias precisam ser acolhidas, essas mães, esses pais, essas avós, de maneira geral. E é com informação que a gente vai fazer isso, mas também com profissionais, com tratamento, com intervenções, baseado em evidência científica. Maravilhoso. Eu acho que minhas últimas semanas eu estou repetindo tanto isso que vai ficar cansativo, mas eu vou continuar falando, porque não dá para a gente simplificar tratamento, simplificar intervenções e simplificar uma coisa que é tão complexa, sabe? É tão complexa porque envolve não só a criança, mas tudo que está em volta dessa criança também é comprometido e também tem influência. Então, a família, a escola, os profissionais, o médico de qualidade. E eu acho que a gente tem que ir no caminho sempre da conscientização da população, da informação e da capacitação das famílias e dos pais também. Mais uma vez, agradecer pelo convite. É sempre ótimo estar com você, com a Clau, com a Helena também, sempre trazendo informação e, com certeza, fico à disposição de todo mundo. Quem tiver pergunta, pode mandar. Eu sempre tento responder o máximo possível ali na rede social, doutora Paola Fadu, pode mandar um direct, eu vou ajudando no que eu conseguir, no que fico à disposição de todos vocês. Obrigada. E agora, Clau? Bom, antes de fazer as últimas palavras, eu quero retomar o que a gente comentou, assim, em relação às famílias, né? Eu fiquei aqui observando a Helena contar de uma filha de 23 anos e ela lembrar de detalhes. Detalhes. Caramba, olha, o primeiro que loucura. diagnóstico foi aqui. Né? Gente, olha, eu fiquei assim, é um misto, assim, de muita emoção, assim, saber, será que eu vou dar conta? E se a filha da Helena tivesse passado por mim, será que eu daria conta de fazer esse tratamento? São muitas coisas, os profissionais também sofrem, gente, né? Eu passo por essa reavaliação constante. Mas pensar no foco, e aí vem, eu acho que a mensagem, né? A gente entender o quanto o pai e a mãe sabem do filho que está ali com ele. Então, assim, saiba ouvir, né? A gente tem que ouvir, escutar, enxergar e ver, são coisas diferentes. Então, fazer um trabalho que é humanizado, fazer um trabalho se colocando mesmo, próximo à pessoa. Talvez a gente não consiga se colocar no lugar, mas próximo àquela condição. Eu acho que isso é importante. Eu estou muito impactada com com tudo que eu ouvi aqui, né? Assim, de tanta riqueza de detalhe e tanta verdade em tudo que você falou, assim. Parece que a gente está retomando aquilo, né? E posso te falar uma coisa? Quem deu a abertura para que a minha filha hoje fosse... Ela está fazendo fonoaudiologia, tá? Minha filha vai ser fonoaudióloga. Que linda. Foi o serviço público de saúde oferecido pela cidade de Várzea Grande através da Secretaria de Educação. Eles não sabiam o que fazer com ela, mas eles me ouviram e eu os ouvi e a gente junto conseguiu fazer com que ela chegasse. Olha que importante, né? Eu sou cheia das frases, né? Então, assim, acho que não existe como não se conectar a alguém, a não ser que você não se permita. Então, se permitir faz toda a diferença. Né? E aí eu falo em geral a equipe, todas as pessoas que trabalham com crianças, né? Com pessoas. A gente está no foco do autismo, mas acho que todas as pessoas. Aproveitando esse gancho, a gente tem dia 2 de abril. Sim. Então, olha quantas coisas a gente pode pensar, não só para o dia 2, mas para ao longo do ano, aonde que a gente pode estar, com quem a gente pode chamar para conversar, para bater um papo. Eu sou fone mulher, então adoro falar, né? Eu já nasci com isso. Cara, eu sou fone mulher, foi ótimo. Não é? Você vê que a mulher vem depois, o fono vem primeiro. Sou fono e mulher. Tem um plus aí. Eu sou pedagoga e mulher, meu pai. Não é? É muito gostoso, assim, falar do que a gente acredita, né? Das coisas que deram certo e principalmente falar dos erros. Olha, eu fiz desse jeito e não deu certo. Não foi legal. Tenho coragem de dizer que não funcionou. Isso é muito importante. Eu vejo muitas inverdades, assim, em relação às famílias que estão vulneráveis e desesperadas em busca de atendimento, né? Agradecer a Maísa mais uma vez. Fiquei muito honrada de estar aqui. Eu entendi tudo errado, a mensagem pensada até sábado. Ela achou que ela ia assistir o podcast. Pensa. Aí ela falou, vai ser um sucesso, não sei o quê. Eu vou colocar aqui na minha agenda. Eu falei, então te espero lá. Espero eu? Eu vou? Olha. Falei, você vai lá. Não, e a nossa estreia aqui com a Maísa e com a Helena, a gente está aqui ainda tímida. No próximo a gente vai melhorando. Ai, Com foi certeza, incrível, meninas. isso. Eu que quero agradecer a presença de vocês.
Eu falo sempre da Clau, porque a Clau foi a pessoa que me falou, ele é autista. E eu falei, ufa, sabe? Porque eu já tava naquela saga há muito tempo. E, doutora Paola, eu sigo nas redes sociais, sigam, porque tem muita informação de qualidade. Cuidado com informações que não são de qualidade. Cuidado com o tratamento tabajara. Cuidado com autismo é complexo, mas eu tenho a solução. Isso não existe. Então, doutora Paola sempre vai trazer esse senso de realidade pra gente. E a Helena é uma amiga que o autismo me deu, que a luta, né, pelos direitos das mulheres, das mães, das famílias, das crianças, dos adultos, porque tanto ela quanto eu, ela tem uma filha adulta autista, ela tem uma filha que vai entrar na adolescência, que está saindo da pequena infância, e eu tenho um filho adolescente. E a gente sabe que são grandes os desafios, porque em se tratando de autismo, olha-se muito para a infância, mas esquece-se muito que essa criança vai crescer. E ela vai continuar existindo e tendo demandas. Então, a nossa conexão é muito forte ali. E eu quero agradecer quem ficou com a gente. Desculpa pelo tempo que nós estouramos, mas eu tenho certeza que você se divertiu. Esse foi o nosso primeiro podcast, Conexão é Poder. Conexão com Deus, conexão comigo mesma, conexão com vocês, toda a honra. Muito obrigada. Tchau, tchau. Sei que esposa é um trabalho, é um momento lindo de viver. Também é um trabalho. É um empreender dentro de casa também. Sem férias, sem remuneração, sem remuneração. Aí vem a maternidade, tudo eu fechei. Falei, tô com depressão, sei lá, vou procurar ajuda. Procurei ajuda e vi que eu tava fechando. Falei, eu preciso voltar. Fui voltando e voltei. No dia que eu voltei, meu marido falou assim, meu Deus, a Marielle voltou. Ah, que lindo! E eu assim, eu falei, caraca, se ele viu que eu voltei, todo mundo vai ver que eu voltei também. Tô viva! Exatamente. Isso! Então, paralelamente ao evento Mulher Potência, que é um evento, modéstia à parte, diferenciado. Muito, diferenciado. Muito. E eu falei, gente, eu acho que eu posso ajudar muito mais mulheres, né? Vou criar um clube. O clube é uma rede de apoio, né, que a gente entrega conhecimento, promove parceria, experiências. Para quem acredita em Deus, ninguém está aqui por acaso, ninguém aqui é combustão espontânea. Isso tem ajudado vocês a alavancarem esses sonhos e essas ousadias? Sim, muito, né? Porque se você não despertar isso dentro de você, né? Falar, uau, eu consigo. Eu sou capaz, e se eu errar, tá tudo certo, eu faço de novo. Quando eu criei Exército Roxo, né, que é o exército que a gente nunca tá sozinho. Eu vou estar aqui, vai ter uma do grupo que vai estar aqui para te ajudar.